Fala, torcida que canta e vibra! Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar de mais um jogo do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse será realizado amanhã, sábado, a partir das 9 horas da noite, no estádio do Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Pois é, família, é um clássico nacional. Os dois times que mais ganharam títulos nos últimos anos, que mais disputaram finais de campeonato nos últimos anos, muitas delas entre eles mesmos, estarão frente a frente mais uma vez um combate pelo Campeonato Brasileiro. Então vou trazer aqui umas notícias para vocês do encerramento da preparação do Palmeiras para esse jogo, o histórico de confronto entre as equipes, os últimos jogos entre as equipes. Vamos sim, por que não falar um pouquinho da arbitragem do jogo, falar um pouquinho das arbitragens recentes do confronto, tudo aqui umas informações, tudo de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, para você, torcedor alviverde. Então vamos começar aqui com Felipe Anderson, recuperado da lesão na posterior da coxa, está recuperado, muito provavelmente estará no banco de reservas amanhã, ajudará o Palmeiras a conquistar um resultado positivo amanhã no Rio de Janeiro. Um dos recuperados de lesão está de volta. Por outro lado, Ramon Sousa segue fazendo um tratamento individual, não foi cirúrgico, o caso ligamentar do seu tornozelo, mas segue fazendo tratamento e segue fora do Palmeiras para os próximos jogos. Muito provavelmente está fora até a parada para a Copa do Mundo. E Piquerez também, uma notícia legal, Piquerez está em recuperação final, se recuperou muito bem da lesão no tornozelo, da cirurgia do tornozelo, vem se recuperando, muito provavelmente não jogará também até a parada da Copa do Mundo, mas está com grande chance sim de ser convocado pela sua seleção, pelo Uruguai, para a disputa da Copa do Mundo. Já está recuperado e dentro de algum tempo já vai estar podendo jogar novamente futebol. Agora vamos trazer um pouquinho do histórico de confronto entre Palmeiras e Flamengo. Há uma vantagem do Palmeiras, mas um confronto muito equilibrado, principalmente nos últimos anos. Em 134 jogos até hoje disputados entre as duas equipes, foram 49 vitórias do Palmeiras, 38 empates e 47 vitórias do Flamengo. Ou seja, é um equilíbrio gigantesco no confronto, mas mesmo assim o Palmeiras também leva vantagem em mais um adversário brasileiro no histórico de confrontos. E agora falar um pouquinho dos últimos jogos entre Palmeiras e Flamengo. Foram confrontos não muito agradáveis para o torcedor alviverde, mas também com muita polêmica de arbitragem. Então vamos a eles, e já vou citando aqui também os jogos e o que aconteceu nesses jogos para refrescar um pouco a memória do torcedor. Voltar lá em 2024, um jogo pela Copa do Brasil, no Maracanã, Flamengo vence o Palmeiras por 2-0. Até aí um jogo normal, porque naquele dia o Palmeiras abdicou de jogar futebol, apenas se defendeu e saiu derrotado. Jogo da volta pela mesma Copa do Brasil em 2024, o Palmeiras vence o Flamengo por 1-0 e é extremamente prejudicado, tendo um gol anulado por uma posição de impedimento do Flaco Lopes muito duvidosa, um lance muito difícil, um lance que no campo foi dado o gol, mas depois o VAR interveio, acabou anulando, um lance milimétrico, então sem a tecnologia semiautomática, é um lance muito difícil de ser analisado, impedimento ou não na jogada. Em 2024, ainda pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno no Rio de Janeiro, empate em 1-1. Aí vamos para 2025. Foram 3 jogos, 2 pelo Campeonato Brasileiro e a final fatídica das Libertadores da América. Pelo Brasileiro, jogando no Allianz Parque, 2-0 para o Flamengo, onde num dos lances houve um pênalti marcado para o Flamengo em cima do Arrascaeta, cometido por Murilo, um pênalti muito discutível, um pênalti que a maioria dos árbitros, a maioria dos especialistas em arbitragem no futebol na época falaram
que não houve força excessiva, não houve o contato necessário para a marcação desse pênalti. Depois, segundo turno, 3-2 Flamengo, também no Maracanã. Mais uma arbitragem pífia, nesse caso de Wilton Pereira Sampaio, que foi o principal responsável pela derrota do Palmeiras nesse confronto. Pênalti claríssimo em cima do Gustavo Gomes, não assinalado pela arbitragem, não recomendado pela arbitragem de vídeo. Final de jogo, faltas para o Palmeiras em sequência, onde não teve nenhuma falta marcada, e na sequência ele termina o jogo. Cartões amarelos para o Palmeiras em excesso. Então, sim, o Palmeiras foi muito prejudicado nesse dia e a arbitragem teve uma grande culpa nessa derrota do Palmeiras. E chegamos à final da Libertadores de 2025. Flamengo 1, Palmeiras 0. Mas também tivemos um episódio com arbitragem, quem não se lembra, do lance do Pulgar, assolada na canela do Bruno Fux. Um lance parado, um lance de agressão, um lance para bater o jogador expulso. O juiz não expulsou no campo, o VAR não recomendou revisão. Mais uma vez o Palmeiras prejudicado e no final sai derrotado. Arbitragens à parte, né? O Palmeiras também não desempenhou um futebol legal na final da Libertadores, mas quando ocorreu esse lance, a partida estava 0-0. Talvez o decorrer do jogo, com um jogador a mais, teria sido diferente a história desse jogo. E para encerrar, né, falar um pouquinho da arbitragem agora recente do jogo de amanhã. O árbitro escalado será o Davi Lacerda. Ele, se eu não me engano, apita pelo quadro do Espírito Santo. É um árbitro, vou ser sincero, não conheço. São poucos jogos apitados, assim, se eu não me engano, de times de expressão. Então, vamos torcer para que não ocorra nenhum erro muito grave, nenhuma prejudicação para ambas as equipes, que seja uma arbitragem limpa, uma arbitragem clara e que no final da partida vença o melhor. O que fica ruim é porque o árbitro de vídeo, o VAR, né, no caso, o principal, o que toma as decisões, será comandado por Caio Marques. Pois é, família, Caio Marques, o mesmo árbitro de 2025, naquele 3-2, também era o árbitro principal de vídeo e não recomendou a marcação do pênalti em Gustavo Gomes. Vamos esperar, vamos ver o que acontece e torcer para que seja um jogo limpo, um jogo franco e sem auxílio da arbitragem para ambos os lados. Vamos falar um pouquinho agora do momento entre das equipes. O Palmeiras não vive um dos seus melhores momentos, muito pelo contrário. Há muita cobrança em cima do Abel Ferreira, em cima dos jogadores, do elenco, do futebol apresentado, na minha maneira de ver, de forma correta. Um time de milhões, um time que está estruturado financeiramente, que tem uma estrutura legal de trabalho, não pode passar o que está passando nesses últimos jogos. O Palmeiras não tem futebol, parece que é um time que não treina, parece que é um time que não se conhece e o Abel não está conseguindo tirar de melhor de seus jogadores. E com isso também acaba afetando a comissão técnica, que é o que escala, é o que substitui, é o que muda as formações durante a partida, algo que não vem ocorrendo com perfeição ou de uma forma ou de outra vem tendo esses resultados negativos. Então sim, o Abel tem a sua parcela de culpa, os jogadores têm a sua parcela de culpa, a direção tem a sua parcela de culpa e quem sofre é o torcedor. Mas mesmo assim, estaremos torcendo amanhã por um grande jogo do Palmeiras que possa trazer um grande resultado lá do Rio de Janeiro. Quem sabe uma vitória, um empate não é ruim para o Palmeiras, tendo em vista que está na frente do seu adversário no momento, diferente de 4 pontos. Então, vamos tentar ir lá e buscar mais um grande resultado. É um jogo difícil, um jogo complicado. O histórico recente mostra uma vantagem para o Flamengo, mas futebol se decide dentro das 4 linhas e esperamos mais uma vez sem auxílio ou ajuda de arbitragem. Para isso, Palmeiras vai a campo amanhã com Carlos Miguel, Giai, Gomes e Murilo e Arthur na lateral esquerda. Meio campo formado por Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan.
E à frente, a dupla de ataque será formada por Flaco Lopes e John Arias. Sabemos que estamos em tempo de Copa do Mundo, falta apenas mais 2 jogos, tirando de amanhã para o encerramento desses jogos antes da Copa. Muitos jogadores do Palmeiras vivem expectativas de serem convocados para suas respectivas seleções para a disputa da Copa do Mundo, mas não podemos levar isso em consideração. A torcida do Palmeiras não merece isso. Temos que sim jogar com agressividade, ter jogadores prontos, aguerridos, para poder disputar cada bola e pelejar por cada espaço dentro do campo. Não tem essa de tirar o pé, chegar mais leve numa dividida. Essa forma aí é que se decide uma partida desse tamanho, são nos detalhes, são na vontade, na raça, na determinação. Lógico, o Flamengo também tem jogadores na seleção, tanto na seleção brasileira como nas outras seleções sul-americanas. O que a gente espera é que seja um jogo aberto, um jogo franco, um jogo de oportunidades, um jogo legal de se assistir e que não haja interferência para nenhum lado da parte da arbitragem. O vídeo hoje foi esse, galera. É um pré-jogo do jogão entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!